Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar do teu amor, ajoelhamos-nos espiritualmente, Senhor, e rogamos por tua santa misericórdia, que possas abrandar nossos corações, dissipar, Senhor, a rebeldia que nele mora, quando, Senhor, na maior parte do tempo renegamos as tuas verdades e ficamos aprisionados, Senhor, ao ego, à presunção, ao orgulho e distanciamos da humildade, Senhor, tão necessária para encontrar as tuas verdades, Senhor. Pois tu disseste que seria bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E o orgulho impele-nos a desprezar, Senhor, esta humildade e acreditarmos que somos capazes, sem a obediência e a vivência de teus ensinamentos. Rogamos tua luz para o nortear como um farol sagrado, Senhor, em nossa existência, a direcionar-nos a um porto seguro, porque náufragos da vida estamos perdidos nas tempestades, nos nevoeiros e na agitação vã da matéria. Ajude-nos, Senhor, a despir deste véu ilusório que, como uma neblina densa, cobre nossos olhos para a verdade da vida eterna. Abençoai, Senhor, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram em busca, Senhor, de tuas santas verdades. Pacificai aqueles que encontram-se revoltos. Abrantai, Senhor, aqueles que ainda trafegam nas linhas obscuras da violência. Iluminai esta casa santa que acolhe todos aqueles que de onde vier e como vier na paz do teu amor, Senhor, e que possam encontrar esta paz. Abençoai os trabalhadores, voluntários desta casa, que como servos do teus servos, aprendizes do teu evangelho, posso espelhar, Senhor, a tua vontade, fazer a tua vontade santa. Estendei aos lares, famílias, familiares aqui representados, as bênçãos sagradas, Senhor, desta sublime energia de amor. Abençoai aqueles que titulam-se algozes, inimigos, perseguidores, tanto do plano físico quanto do mundo invisível, não sabem o que fazem, Senhor. Dê, Senhor, a cada um a lucidez, a compreensão do perdão, do perdoar, e que assim possa, Senhor, reinar a paz e a fraternidade entre todos. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento também, Senhor, sirva de medicamento
Abençoai as mãos operosas, laboriosas, de todos aqueles que manipularam este alimento até chegar a nós. Estendei tuas mãos sagradas de luz nestas águas em cada recipiente, Senhor. E de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão, derramai os medicamentos necessários e na sublime alquimia do amor, transformai de simples água no mais precioso medicamento, que possa curar as dores físicas e também, Senhor, curar as enfermidades espirituais e que sejam transformadas em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que tuas santas e sagradas energias possam se estender à colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemidadouro, a escuridão, o mau erro, lá esteja a tua presença de amor e vida eterna, Senhor. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos que professam, Senhor, outros cultos e credos, rogamos tuas bênçãos santas e sagradas. Que um dia, que não seja tão distante, possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus, Filho do mesmo Pai celestial, nosso Criador. E assim, sobre as práticas da caridade, ajudando-nos mutuamente, amparando-nos fraternalmente, possamos construir a grandiosidade de um planeta regenerador, como irmãos fraternos em Cristo. Abençoai nosso país querido, esta nação, pátria do Evangelho, coração do mundo, possa cumprir com a missão designada por Ti, amado Jesus, de acolher os irmãos, já cansados de sofrer, nos velhos continentes, dos velhos mundos, e que possamos, Senhor, albergar estas almas em Teu santo nome, que o anjo Ismael, protetor dessa nação abençoada, mentor, Senhor, possa abrir Tuas asas protetoras e derramar sobre nossos governantes, intuindo a paz, a fraternidade, a honra e a honestidade em Cristo Jesus. Estendei a toda a humanidade, amado Cristo, Tuas bênçãos celestiais e pacificai os corações revoltados. E assim, Jesus Cristo, que o Teu reino de amor e bondade possa se fazer em toda a humanidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor e de fraternidade. Centro Espírita Recanto da Paz. Que temos como única finalidade evangelizar, viver a verdade em Cristo Jesus. Peço perdão de antemão por qualquer palavras ou ensinamentos que entrarem em contradição com a vossa opinião. Porque se entrar em contradição, são opiniões, porque nós buscamos as verdades em Cristo Jesus. Nós não damos opinião. Nós falamos em nome de Cristo e por Cristo. E é por isso que nós vivenciamos essa casa,
baseado na lei de amor. A lei de amor é a lei universal que rege todos os planos, todos os planetas. É a lei que rege encarnados, desencarnados. A lei de amor é a lei primária das leis de Deus. Quando Jesus Cristo foi questionado e indagado, ele disse que a lei e os profetas resumiria-se em apenas um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando nós compreendermos que a lei de amor é a única que rege a nossa existência, as nossas caminhadas, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, nós encontraremos então a unicidade com o Criador. Enquanto não obedecermos esta lei de amor, teremos então a dualidade. E quando tem-se a dualidade, existem então as lapidações, os atritos, os diferentes, que através das diferenças lapidam um ao outro, através da dor e do sofrimento, para encontrar a lei de amor. Quando fala que Jesus oferece o reino dos céus aos pobres, simples e humildes, é por aqueles que encontram no princípio da obediência dessa lei de amor a sua forma de existência. Termina ali o sofrimento. Muitos acreditam que então não vai ter mais dor. Não, estou falando de sofrimento, não estou falando de dor. Dor é necessária ao nosso processo evolutivo. Não é? Porque existem os grandes processos de fusões. Desde que a Terra se iniciou na sua grandiosa jornada como o lar de bilhões de espíritos que somos, a espiritualidade diz, em média 30 bilhões de espíritos vivem no orbe terrestre, caminhamos para 7 bilhões e meio, 22,5 desencarnado. Por isso muita gente aí está vendo espírito à torta direito, né? Porque isso não é novidade nenhuma. Não precisa nem você achar que é uma pessoa louca ou especial. Não, você é normal. O normal, os doidos é aqueles que não estão vendo, viu? Me perdoe. Por isso que eu pedi perdão antes, né? Aqueles que não veem é porque estão negando aquilo que é um fato e é uma realidade. Então quem está doido? Jesus Cristo foi chamado de doido. Por quê? Porque ele ensinava a verdade e vivenciava a verdade. Aqueles mesmos que o chamaram de doido, depois buscaram ele como o médico da alma. Quem era o doido? Compreende? Então, nós temos que compreender que está acontecendo algo, um fenômeno muito interessante, que é uma grande alquimia das energias. Uma grande transmutação. É como se nós estivéssemos vivendo o ciclo da libélula. Não vou contar hoje não, porque não é o tema da palestra. Mas se você tiver um pouquinho de curiosidade, vai lá.
Vai lá no YouTube e fala assim, o ciclo da libélula. Ou no Google, você vai ver que extraordinária, sabe, história e fenômeno que é o ciclo da libélula. É o ser mais interessante que existe no planeta Terra, depois de nós, claro, né? Porque nós somos os mais interessantes, os mais belos. Por que nós somos os mais interessantes, mais belos? Porque nós somos deuses. Eu sou um Deus, você é um Deus. Por que você é um Deus? Porque você é criação de quem? Deus. Deus criaria algo que não fosse algo semelhante a Ele? Não. Nós somos partículas de Deus. Não sou eu que falo isso não, tá? Só estou repetindo. Então não precisa ficar assustado. Esse cara é doido. Aí você vai achar que eu sou doido, né? Você estará em privilégio, porque eu tenho certeza que eu sou. Eu tenho certeza que eu sou doido. Não é? Num mundo caótico de ilusão, pensar certo é ser doido. Mas quem falou isso foi Jesus. Jesus falou, vós sois deuses. Faça brilhar a vossa luz. O que é fazer brilhar a luz? É conectar-se com o universo, conectar-se com a unicidade, conectar-se com a fonte, matriz, geradora, criadora. Compreende aí? E então, fazer em nós esse elemento que é contido, esse princípio do Criador em nós, essa partícula. Se você pegar uma gota do oceano e trazer para Goiás, Goiânia, Senador Canedo, nesse cantinho onde o universo faz, onde é o cantinho do universo onde o corguinho faz a curva, que é o símbolo da nossa casa, né? Tem até música aí no Inário, né? Se você pegar uma gota do oceano, aquela gota do oceano, ela é o quê? O oceano. Porque se você pegar ali, no processo de um microscópio extremamente potente, naquela gota está contido todos os elementos que contém no oceano. Então aquela gota é um oceano fragmentado, uma partícula do oceano. Está compreendendo? Se você pegar uma semente de carvalho, desse tamanhozinho, tem até duas asinhas. Desse tamanho. Aquela semente de carvalho é um carvalho. Então nós somos deuses. Por que que nós estamos nesse conflito existencial? Porque nós estamos vivendo um mundo ilusório implantado por falsas crenças religiosas que levam à opinião, fazendo-nos dependentes espiritualmente e materialmente de alguns potentados que querem estar sempre no poder, só renovando através dos anos, décadas, séculos e milênios. Mas, assim como foi feito fusões e transformações desde o princípio dos elementos da poeira cósmica que girava no espaço perdido e foram construindo este planeta chamado Mãe Terra, a nossa querida Gaia, está acontecendo agora. Imperceptível aos nossos olhos físicos, mas sentidos aonde? Em nosso espírito. Tão sentido em nossos espíritos, em nosso espírito, posso colocar no coletivo, porque é mundial isso,
que está tendo as perturbações psicológicas e que entra no conflito de interesses que renegam o espírito, deixa ele para as questões dos pobres e simples, ignorantes, espiritualistas. E estes espiritualistas, confundidos pelas opiniões, inseridos pelas vivências materialistas, estão pegando esta espiritualização e materializando elas através de receitas que trabalham mais a manipulação dos elementos do que o conhecimento da alma. E aí cria-se um círculo vicioso de simbioses entre encarnados e desencarnados. A fé que transforma-se em elementos de materialidade e a materialidade que se transforma em comercialização da fé. Compreende isso? E as religiões, eu acredito que deve ter algumas por aí, eu não conheço. A que eu conheço é o espiritismo cristão. Não é porque eu não conheço outras religiões. A única que eu conheço que vivencia estas verdades da lei natural, que é corpo físico, corpo espiritual e espírito, e a vivência das leis naturais do Criador é o Espiritismo. Que não existe ritual, não existe pacto, não existe obrigatoriedade, apenas esclarecimento. Não precisa arriar trabalho, não precisa fazer mandinga, não precisa carregar patuá, compreendendo que a força do universo habita-se na pureza das intenções, na lei primária e principal de Deus, que é o amor. E um resumo fantástico dessa lei, que serve para o cientista de Harvard, como um iletrado da nossa cidade, todos dois já compreendem com a mesma clareza, que é: não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizesse a si próprio. Regra de ouro. Essa é a regra da lei do amor. Simples assim, olha isso que fantástico. Então a clareza da doutrina dos espíritos assusta, porque a humanidade está e gosta de viver o oculto, o fantástico, o mistério, não é? Não gosta da simplicidade que liberta. Quando esperavam o Messias, como eles esperavam? Esperavam um forte guerreiro, descendo em uma carruagem alada, e por onde passava expelia-se fogos, com animais que voavam no ar, com suas lanças, com seus batalhões. Aí vem um humilde homem, nascido de uma mulher virgem, imaculada, sem ter sido tocada por qualquer ser humano, e tido como padrasto, que poderia, vamos falar de pai, mas é padrasto, não era filho dele, é padrasto, né? Por isso que eu adoro essa questão de ser padrasto, né? Por isso que eu adoro todo mundo. Quem quiser ser meu filho, vem que eu sou padrasto.
José era padrasto, olha que lindo. E nascido aonde? Numa estrumeira de uma manjedoura. Mas o povo gosta de coisas pomposas. Alexandre o Grande, Salomão. Ele gosta de coisa. Nero, Pôncio Pilatos, gosta de coisas. Públio Letúcio, ele gosta de coisas grandes. De palácios homéricos, de ouro, de volumes de soldados, de quantidade de armas. Não é? Esquece que a grandeza de um ser está na sua simplicidade, com a unicidade com o Criador. Entende isso? E que a vida na matéria efêmera e passageira termina com o sopro do Criador. A hora que Ele quer dar, entra-se com a sua lei santa e sagrada. Nós estamos aqui hoje, talvez alguns, a primeira vez que adentram dentro de uma casa espírita, trazem conflitos, trazem curiosidade, trazem uma esperança de melhorar. Alguns ficam assustados, outros choram, outros riam, outros balançam e sacodem as pernas com a vontade de sair correndo daqui de dentro. Mas, na verdade, nunca encontraram um ambiente que fala a tua alma, nessa simplicidade de uma casa, no cantinho do universo onde o corguinho a curva faz. Não é que só aqui não, tá, gente? Isso não é presunção minha, nem orgulho meu. Em todas as casas religiosas que vivem a verdade de Jesus, seja ela católica, evangélica, seja ela muçulmana, seja ela de qual credo culto for, seja na benzedeira, lá no cantinho da cidade, numa casa simples, humilde, seja num palacete, se vivencia o amor e a verdade de Cristo. Lá é o cantinho do universo, onde a verdade do Criador se faz. Então abra teu coração. Por alguns momentos não questione. Abra tua mente. Por alguns momentos, dispa-se para receber estas verdades de Jesus. Depois, quando for embora, questione, analise. Primeiro, analise as análises materiais. Primeiro vai analisar a minha pessoa. Achei que ele era mais velho, achei que ele era mais novo, achei que ele era mais gordo, achei que ele era mais cabeludo, mais careca. Primeiro é uma análise. Achei que ele falava mais manso, achei que ele falou bravo demais. E assim por diante. Depois vem as análises. Nossa, será como que aquela casa sobrevive? Alguns pensam assim, não cobra nada, não pede nada, deu sopa para nós, deu água, mineral. Não é água de torneira, não, mineral. A minha eu pego da torneira, mas a que nós doamos é de mineral. Não é? Faz um tratamento. Sabe quantos anos que essa casa existe? Eu respondo agora, 20 anos, sob a minha coordenação. 32 anos, 12 anos com os ex-coordenadores. Compreende? E depois você parte. Fala, tem alguma coisa de errado não está certo, né? Porque falam tanto do espiritismo, falam tanto disso, daquilo outro, mas nada do que eu achava de negativo eu percebi e vi. Aí você faz a análise. O que foi explanado? A leitura de uma passagem bíblica, o que foi dita? Está na Bíblia? É coerente? É um incentivo de crescimento?
É verdade ou é opinião? Ah, não, mas isso, busque lá, vai na Bíblia Sagrada, seja católica, evangélica, você pode, só a questão, algumas questões podem confrontar por opiniões, não por verdade. Reencarnação, algumas religiões não vão aceitar a reencarnação, mas aceita o espírito. Mas como é que existe espírito se não existe reencarnação? Se morreu, acabou. Então começa a questionar essas simples verdades. E aqueles que dizem que não existe reencarnação falam, nossa, eu queria fazer terapia de vidas passadas. Não é? Mas eu não acredito em reencarnação. Mas eu queria fazer uma terapia de vidas passadas para ver quem eu fui na encarnação passada. E muitos falam assim, não existe vida após a morte, mas na próxima encarnação eu quero nascer desse jeito. Não é? E tantos outros falam assim, eu sou ateu. Mas dá para você rezar para mim, por favor? Então são essas incoerências que nós estamos acostumados a vivenciar. Eu estou te pedindo para zerar essas incoerências e preste atenção na lucidez e na clareza das mensagens de Jesus Cristo. Porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo. Pois sem mim nada podeis fazer. Está compreendendo isso? Sem Cristo nós nada somos. Por quê? Porque nós somos nômades sem direção, viajantes sem destino, se não tivermos Cristo, náufragos no oceano da vida, sem um porto seguro. Você já imaginou você caminhar no deserto, sem saber para onde vai? Por 40 anos os judeus deram volta no deserto, intencional, claro, né, por Moisés. Mas deram volta, buscando a terra prometida. Você já pensou num oceano, você perdido em um barquinho, só vendo água para todos os lados? Você já pensou, você num lugar escuro, que não escuta nenhuma voz, que não vê nenhuma luz? Fechar os olhos e não saber para onde vai, onde está, como é, quem é? Estes são aqueles que estão sem Cristo. E aí estes começam a inventar modas, a ter ilusões, a criar pesadelos, a criar filosofias materialistas, a rituais que não levam a lugar nenhum. A grande parte da humanidade está vivendo assim. Crê em Cristo, acreditam em Cristo. Cristo estão neles, mas eles não estão em Cristo. Está compreendendo? Eles não estão em Cristo. É como ter uma televisão com antena parabólica, mas não tem energia. Não funciona. Então, sem Cristo, nós nada somos. Emmanuel vem dizer, o divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Olha só, não adianta negar, tu é essência, tu é a semente sagrada do Criador, a essência de Deus está em ti, a presença de Cristo está em nós. Sem Ele, nada nós podemos fazer para o Espírito. Você pode fazer por algum tempo para teu corpo físico, por algum tempo, porque nasce dependente, rebela-se na adolescência, acredita que não precisa de nada e nem ninguém na juventude, acha que é Deus na fase adulta
e morre pedindo: misericórdia, por favor, me ajuda. Acaba. É um ciclo muito curto e passageiro, mesmo que você viva 100 anos. Mas estamos falando da alma. E esse ciclo passageiro, como ele se mantém e qual o estágio de vida? Algumas poucas alegrias, talvez muitos prazeres para determinadas pessoas, mas a maior parte do tempo lutando entre o bem e o mal dentro de si, entre a dor e a saúde, entre a alegria e a tristeza, entre o crer e não crer, entre a verdade e a ilusão, e assim por diante. Se você for fazer um quadro demonstrativo de vida, o que sobra como qualidade de vida numa vida de 100 anos? Olha, não sobra nenhum ano, hein? Retira os conflitos mentais. As horas que você está dormindo com perturbação mental de pesadelos. Os momentos que você está trabalhando e reclamando. Os momentos que você está brigando com os outros, os momentos que você está brigando consigo mesmo. Vai sobrar o quê? Se sobrar um ano, ainda é para aqueles que vivem a vida centrada, né? Aqueles que vivem a vida, sem contar aqueles que usam medicamentos inibidores, que ficam aí. Está tudo zen. Mas não está vivendo. Né? E os que usam os outros inibidores, controladores, né? Drogas, outros elementos, lícitos e ilícitos. Imagina o que te sobra. Então, nós estamos falando de vida plena, vida conscienciosa. Você sabe o que é isso? Muitos não sabem o que é isso, porque eles estão vivendo a vida alienada. É difícil encontrar essa lucidez. Isso é para poucos. É só para aquele que consegue se libertar das algemas do ego. Sabe o que é libertar das algemas do ego? É você ser feliz com um copo de água. É você amar uma bicicleta velha sem catraca. É você adorar um poste. Mas se for levar, você anda na bicicleta da mesma alegria. Está compreendendo? É você olhar para os teus pés e calçar, eu não sei o nome de sapatos famosos, vou falar um que eu calcei há muito tempo atrás, Ferracini, naquela época era chique, hoje capaz que é sapato mais brega, nem sei, desculpa quem usa, não sei como é. Mas usar aí, tá? Um Zara, sei lá, né? Essas coisa cara aí, que os outros, né? O meu eu compro no camelô mesmo. Né? Então, e olhar para o pé, estar descalço. Porque o importante não é o que reveste o pé, o importante é o pé que você anda, que te carrega. Está compreendendo isso? É ser feliz com aquilo que o universo te oferece, no momento que o universo te oferece. Isso são para poucas pessoas no mundo. Porque uns sofrem por o que perderam, outros sofrem por o que têm, outros sofrem por aquilo que vão conquistar. No final, tudo é sofrimento. Não aproveita nada da vida, da existência. Por quê? Porque não encontrou Jesus. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmo. Todos nós que está na Terra, está procurando os valores sublimes do Criador dentro de si. Só que a maioria está perdida, porque ao buscar os valores da alma, do espírito, vincula-se aos processos das desinformações espirituais que se arrolam no planeta. E existem informações e propagandas extraordinárias, que tem vezes que me dá vontade de sair correndo dessa casa espírita e falar, eu vou lá para essa igreja. Está oferecendo tudo isso e eu só estou sofrendo e padecendo, ai. E
Você fica rico, bonito e charmoso, e aí depois que morrer ainda tem 70 loiras virgens. Você já imaginou? Olha que... Eu falei, mas esse negócio deve ser bom, essa religião deve ser muito boa. Mas e depois você vê que é só ilusão. Porque nosso Senhor, aí você vai lá em Jesus Cristo e fala, peraí, deixa eu ver se Jesus Cristo prometeu isso tudo. Ele falou, a cada um segundo suas obras. Eu falei, lascou. A cada um segundo suas obras. Então eu tenho que produzir obras. Eu tenho que entender que eu sou ainda o grão de areia e que eu tenho que associar-me a outros elementos para construir e edificar um prédio em mim. Então eu preciso ter obras. Não é milagres, não são devoções, não são pactos, não são rituais, não são liturgias, não são batizados. São obras feitas pela própria criatura, na sua individualidade, no campo que lhe compete, aonde ele estiver. E ele continua. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acredita que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Muitos dizem assim, Deus, mostra para mim o que eu devo fazer. Me mostra, me dá um milagre. Muitos querem que uma estrela cintilante desprenda-se das abóbadas prateadas do céu e caia sobre sua cabeça. Caia não, desce, né? E esse cair machuca. Desça suavemente. E como uma luz seja impregnada em seu chakra frontal para lhe dar poderes extrafísicos, metafísicos, extrasensoriais, com o poder de levitação de um copo para fazer a multidão gritar o nome dele, para fazer revelações, previsões, quase todas apocalípticas, quase todas trevosas. Você já viu previsões? Olha, você amanhã, levanta de manhã, veste uma roupa confortável e vá trabalhar. No final do dia você terá a diária. Né? Não, você foi predestinado. Você vai ficar rico. Cuidado, você vai ter um acidente. Para que isso? A cada um segundo suas obras. Aconselhamento é uma coisa, fazer previsões. Então, nós buscamos essas informações ilusórias. Eu quero ler sorte, estou com mal olhado, fizeram macumba para mim. Tudo isso existe? Existe. No momento de provas de expiação, onde as diferenças fazem a lapidação para o nosso crescimento. Tem valor? O valor que você dê a elas. Assim mesmo como o valor do amor em Cristo Jesus que você dê a ele. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Olha, nada podemos sem a vontade do Criador. Diz-nos o Mestre com clareza, eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Nós precisamos da seiva essencial para sobreviver. Nós precisamos da fonte sagrada, da onde nós somos a partícula. Sem ela, vai dar errado em nossa vida. Você pode acreditar que você é lindo, maravilhoso, rico, bonito e jovem.
Mas daqui a 50 anos você não vai mais acreditar nisso. Está compreendendo? Você não vai mais acreditar, você vai saber que você já não é mais jovem. Você vai saber que toda a riqueza não retira um fragmento de tua dor, quando ela é psique-emocional. Compreende? Você pode aplicar uma morfina, um Torcilax, você pode aplicar qualquer remédio na veia, no músculo, mas não vai aliviar a dor da angústia, a dor da depressão, a dor da confusão mental, a dor da solidão, a dor das crises existenciais. Tem algum medicamento? Se tiverem, dá. Estou doido para tomar meia dúzia dele logo. Está vendo? Eu quero ficar assim. Estou lindo, maravilhoso, rico, moro perto. Né? Não existem. Não existem esses medicamentos no plano físico. Só existe uma construção de si mesmo quando ligamos-nos com o Criador. Quando nos colocamos com o Criador. Entende? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetivar que, nesse critério, também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Dá um golinho de água para ela ali, por favor. Muitos acreditam que buscam as religiões para ter uma supremacia sobre as outras pessoas, junto com a carne. Compreende isso? Alguns pegam até do Velho Testamento salmos, que me perdoe quem busca alguns salmos, um poder de supremacia sobre outros seres humanos. Você acredita que Deus, ou um enviado de Deus, daria uma prece para que você rezasse, para que machucasse outro filho dele? Você daria, você tem 2 filhos, 3, 4, você daria uma arma para um filho seu, falar, olha aqui, quando aquele outro seu irmão começar a ficar contra a sua vontade, machuque ele, você daria? E nós somos imperfeitos. Então muitos buscam as religiões para ter uma supremacia nos negócios, para ter uma supremacia sobre outra pessoa, para fazer a tua vontade, para machucar outra pessoa. São aqueles que usam os elementos da alquimia inferior, das magias, macumba, feitiçaria, rituais, simpatias, pensamentos negativos, orações negativas e perversas. Compreende isso? Vou ler de novo o que acontece. Veja só o que acontece com estas pessoas. Os aprendizes arguciosos poderão objetivar que, nesse critério, também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases religiosas. Consideraremos, respondendo a estes que pensam assim, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais nas suas próprias videiras.
na videira divina, a essência que habita dentro dele. Vou te dar uma frase, vou terminar e dar uma frase. Enxertam cactos infernais, espinhos na essência de tua alma, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo, a consciência cósmica. Vou te dar uma frase, não se esqueça dela. Essa frase é de Jesus Cristo. Toda ofensa ao homem lhe será perdoada, mas o Espírito Santo de Deus não. Se você, em um momento de raiva, de ira, de desarmonia, dá um tapa na cara de uma pessoa, vai ser perdoada. Um dia que você levar um tapa na cara também. E perdoar. Quitou ali. Mas se você manipular qualquer essência divina para machucar outra pessoa, isso não é perdoado. Por isso ele diz que aquele que usa a religião ou a religiosidade como um instrumento do mal, ele está cravando cactos na sua essência divina, na sua alma eterna e imortal. Cuidado com o pensamento negativo, cuidado com os desejos perversos, cuidado com as manipulações de elementos e instrumentos em nome de um Criador. Cuidado com alguns salmos que reza falando que quer que morra 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita. Cuidado. Foram escritos por aqueles que são distantes das verdades do Criador e de Jesus Cristo. Porque Cristo é amor, perdão, e Ele nos ensinou a amar. É a base primária da nossa essência, da nossa criação. Porque a humanidade está em declínio psicológico, porque a humanidade está em declínio emocional, porque a humanidade está em conflito existencial entre espírito e matéria, entre cérebro e sentimento, entre corpo e alma. Por quê? Porque está perdendo a capacidade sincera de amar e perdoar. Está compreendendo isso? Perde-se a própria essência. Aí necessita de substâncias materiais para conseguir viver ou conviver consigo mesmo por algum tempo. Nós não precisamos dessas substâncias. Precisamos de Cristo. Está compreendendo isso? Reportamos-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. Precisamos compreender que a lei do universo, a lei que rege o universo, chama-se solidariedade, chama-se caridade. Existe uma frase que os espíritas estão esquecendo que chama-se: fora da caridade não há salvação. Isso não é lei de espírita, é lei do universo, porque o universo movimenta-se através da solidariedade, da interdependência entre os elementos. Está compreendendo isso? Se você endurece teu coração, você afugenta a lei do universo que te sustenta, estará por conta própria. Vai dar errado. Por algum período, você vai acreditar que você está
bem equilibrado. Mas é o período da presunção, nascida do ego e do orgulho. Mas chegará um momento que a verdade vai te demonstrar o teu grande erro. E a verdade vem com as problemáticas psíquico-físicas espirituais. Entendeu aí? Tem medicamento para elas? Só um. Voltar para o caminho de Cristo, compreender que Cristo está em ti e você tem que estar em Cristo Jesus através da sua vontade pessoal. O mestre não se encontra tão somente nos serviços daqueles que ensinam a revelação divina através da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar. Desse modo, nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão, todos os trabalhos são dignos da criação, desde que erradique-se o orgulho, o ego, e a vaidade e a presunção. E faça o trabalho com carinho e com amor, na sua capacidade evolutiva daquele momento. Faze tão bem quanto estejam em tuas possibilidades a obra parcial confiada a tuas mãos. Qual foi a obra confiada em tuas mãos? Basta você olhar para as suas responsabilidades diárias. Aquilo que tu fala, aquilo que tu sente, aquilo que tu pensa, aquilo que tu fazes. Aqueles que estão ao teu redor, encarnados e desencarnados, faz com amor. Fugir é você correr para a dor e o sofrimento. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade. Porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele, em Cristo, tanto quanto ele vive em nós. Antes de iniciarmos, eu estava em prece e meditação. Fiquei pensando na minha inutilidade dentro de quatro paredes que eu fico ali esperando os pacientes. Os irmãos. Paciente é forma de falar, me perdoe, tá? Pacientes, porque você tem que ter paciência para aguentar-me, né? É só por essa paciência. Eu pensei, mas que inutilidade é a minha? Porque eu gosto de ser um homem operoso. Mas eu pego essa lição, falo, algum motivo deva haver. Porque enquanto está lá, eu estou inútil fisicamente, mas não mentalmente, nem sentimentalmente, porque eu estou em prece, oração, em vigilância, para encarnados e desencarnados, que permeiam como milhões de almas ligados ao nosso campo mental. Se pudéssemos abrir os olhos espirituais para ver, ao redor desta casa fica aparecendo as romarias de Trindade, de espíritos que vêm buscar um fragmento da luz de Jesus. E aqui é trazida pelos benfeitores. Há 20 anos eu fico sentado dessa mesma forma. Pela minha vontade pessoal,
Eu queria estar pregando o evangelho e correndo o mundo. A vontade carnal, eu queria estar fazendo a maior farra no mundo inteiro. Compreende isso? Mas a vontade de espírito, queria estar pregando o evangelho em cada cidade e em muitos países. Mas Deus me concedeu a ordem pelo convite e aceito pela minha vontade pessoal. Então eu tenho que ter paciência, porque também eu sou um paciente em Cristo Jesus. Reflete sobre tua vida. Eu coloco-me à disposição do Senhor. E você está à disposição de quem? Cristo está em você. E o tanto que você está nele. Isso é escolha sua. Se a sua vida está em processos de fragmentações, porque está faltando Cristo. Está faltando você em Cristo. Cristo está em você. Então pense sobre isso. Dispa-se das concepções religiosas arcaicas, materiais, ilusórias, prometedoras de milagres. Confie no teu médico, mas creia em quem? Em Cristo Jesus. Preste atenção no que eu estou dizendo, esta frase é importante. Confie na medicina, na ciência e no médico. Depois de você tomar 2 opiniões, tá? Se for divergente, 3. Se for exames, no mínimo 3. Se 2 baterem, beleza. Se não baterem nenhum dos 3, continua fazendo exame. Mas creia em Cristo. Porque sem Ele, nenhum dos outros funcionará. Nada vai funcionar. Só vai aumentar as quantidades e as qualidades. Compreende isso? Amém? Vamos fechar nossos olhos? Elevar-nos ao altar do amor de Jesus e agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos convidado a vir, Senhor, em teu templo de amor. Obrigado, Senhor. Acompanhe-nos de retorno aos nossos lares. Que possamos levar o reflexo da tua imagem em nossa alma. Que todos quantos chegarem a nós sintam a tua presença. Sejam eles encarnados ou desencarnados. E a tua paz daremos a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Senhor Jesus. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo da minha alma a presença de todos. Peço perdão novamente. Iniciei pedindo perdão porque eu compreendia que muitas palavras ofenderiam os corações. Agora termino pedindo perdão. Se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. Que a paz em Cristo Jesus possa te acompanhar de retorno ao teu lar. E uma certeza você pode ter em tua vida. Cristo está em você. E Cristo está nesta casa. Enquanto vida eu estiver, ela terá os portões abertos. E todos aqueles que de onde vier e como vier, será
acolhida e bem-vinda em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus nos abençoe.